Professor Gilmar Del Pozo, que está falando aqui é Monte, do canal Monte Sport Show no YouTube. Professor, o senhor ganha 1 ponto ou deixa de ganhar 3 pontos? E eu vou além do mais. Juba na direita está ficando um pouco abaixo de jogar na sua posição na esquerda? Obrigado, boa noite. Olá. Nosso objetivo é sempre a vitória. A gente entra em campo para ter primeiro o desempenho, buscar a vitória. Isso é muito claro no nosso dia a dia. E a gente lutou por ela, fizemos um jogo bastante equilibrado. Não conquistamos essa vitória, mas a gente valoriza 1 ponto sim. Hoje 1 ponto nos deixa numa condição, fechando a rodada no G4, que é o objetivo do clube. É muito difícil jogar aqui contra o Guarani, então estou valorizando muito esse ponto, embora a gente queria a vitória. Em relação ao Juba, eu já venho há algum tempo fazendo essa variação. Hoje, especificamente por conta do adversário, que o adversário fazia uma marcação individual, e nós que estamos no futebol e que a gente estuda muito o adversário, a gente procura construir com o atleta, e o atleta, o Juba, eu conversei com ele essa semana, ele estava acostumado a jogar pelo lado esquerdo, mas ele vem atuando também pelo lado direito e tendo um bom desempenho. E hoje, mais uma vez, ele teve esse bom desempenho em função do adversário, da característica do Juba e principalmente do Bill também jogando pelo lado esquerdo, trazendo para a perna boa. Então a ideia foi essa, sempre construindo com os atletas, respeitando a posição e função do atleta. Del Pozo, eu gostaria de saber a questão do Alanzinho. Por que o Alanzinho não tem uma chance para começar jogando, já que ele é um meia e puxa o jogo para frente, para poder ali abastecer o ataque rubro-negro? Não seria uma hora de já ter uma chance o Alanzinho no time titular? Gilson Fernandes, da Rádio Guarani. O Alanzinho, ele está tendo a oportunidade, que nem o Rai, que nem o Cáceres, que nem outros atletas. Eu posso só iniciar a partida com 11. Narese tá bem, no meu entender, tá jogando bem, tá tendo um desempenho bem. Era o Denner que estava atuando naquela posição. E o atleta, ele tem que aproveitar que seja 45 minutos, 30. Então o Alanzinho também tem entrado bem. Importante ter peças de reposição. E a questão de titularidade, com o tempo os jogadores eles vão se escalando e vão conquistando o espaço deles. Professor Gilmar Del Pozo, boa noite. Leonardo Borges, Transamérica. Me pareceu um segundo tempo melhor do que o primeiro, apesar de que na marcação o esporte foi efetivo, mas ainda tem o problema da criação. O senhor concorda? É o nosso desafio. A Série B é um campeonato muito competitivo, um campeonato de regularidade. Eu valorizo muito quando a equipe ela não toma gol, mas me preocupo muito em construir. E nós tivemos alguns momentos hoje que a gente podia ter definido a partida. Se a gente tivesse um pouquinho mais de calma, principalmente no último passe, esperando a movimentação dos nossos atacantes para atacar esse espaço. Então, realmente hoje a gente podia ter caprichado um pouquinho mais nesse passe, não só nesse último terço, mas na criação. Foi um jogo que a gente ficou um pouco abaixo nesse fundamento na questão de passe. E aí quando a gente erra os passes, também proporciona ao adversário a contra-atacar, ter transição. O campo estava um pouquinho duro em relação aos que a gente está acostumado a jogar, então no primeiro tempo a gente estranhou muito isso. Também não é desculpa, mas os atletas eles sentem quando tem um piso duro. Talvez podiam ter um pouquinho mais de tranquilidade e trabalhar essa bola em 2, 3 tempos, para encontrar o melhor passe, para encontrar os atacantes numa condição boa para finalizar. Boa noite, Alan Pereira aqui do Grupo Diário de Pernambuco. Eu queria saber se o gramado influenciou, né? Um gramado totalmente desnivelado, e eu percebia que o Sport tinha certa dificuldade. Isso dificultou para os dois times, mas o gramado hoje foi um fator preponderante para que a vitória não viesse? Boa noite. Não, eu não quero colocar como determinante, mas a gente encontrou dificuldade. Esse fator aí prejudicou a nossa equipe, porque o Guarani está acostumado com um piso mais duro, né?
Então, como a nossa equipe ela é muito técnica e costuma jogar em 1, 2 toques, hoje até eu comentei no intervalo para eles preparar melhor essa bola. Se tivesse a possibilidade de dar mais um toque na bola, enquadrar o corpo para encontrar o passe com o companheiro. Então a gente sentiu sim a dificuldade, mas não quero atribuir só por conta do gramado que a gente não conquistou a vitória. Professor, boa noite, tudo bem? Dalpozo, sobre os últimos 3 reforços, eu queria que o senhor pudesse nos falar, né, depois de serem oficializados esta semana, não tivemos oportunidade de ter contato com o senhor, falar um pouco sobre o Giovani, o Fabinho e o Kaique e qual a previsão desses atletas estarem à disposição para que o senhor os utilize, em especial o Giovani e o Fabinho, que já chegaram ao Recife. Um abraço, aqui é o Vinícius Calado da CBN Recife. O Giovani tem uma possibilidade, dependendo da condição física, a evolução dele essa semana, de já poder participar no jogo contra o Criciúma. Estou falando em possibilidade, a gente vai fazer uma avaliação melhor essa semana. A questão do Fabinho ainda a gente não teve esse contato com o atleta, porque a gente viajou, e o Kaique parece que chega só na terça-feira. Então a expectativa é que o Giovani esteja numa condição melhor para nos ajudar. Acredito eu que com uma semana cheia de trabalho ele tem essa possibilidade. É um acréscimo em qualidade e o técnico fica muito feliz quando os jogadores estão à disposição, né? Porque das contratações até o momento só o Bill que está podendo participar, mas nós temos essa expectativa boa em relação ao Kaique, o Fabinho também que está chegando, o Giovani. O próprio Everton deve começar no início do mês que vem já com o grupo, o Thiago Lopes também. Então o futuro é promissor em relação à qualidade desses jogadores e à disponibilidade deles. Dalpozo, boa noite, parabéns pelo ponto conquistado fora de casa. E a minha pergunta é em cima do pênalti de hoje, mais uma vez o Sport prejudicado há pouco tempo contra o Fortaleza, mas nos 2 jogos eu vi uma passividade do elenco, melhor dizendo, me corrigindo aqui, do grupo que estava de titular dentro do campo. Te pergunto, essa passividade é uma característica desses jogadores que estão em campo ou é uma orientação para que os jogadores não reclamem e, consequentemente, não se prejudiquem com a arbitragem? Boa noite, aqui quem está falando é o Alessandro Matias, do canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. A gente já tinha conversado do jogo lá do Fortaleza, naquele lance especificamente, no pênalti que aconteceu com o Buffalo, eu cobrei dos atletas para fazer uma cobrança maior em relação à arbitragem, mas de forma equilibrada sempre, porque da maneira como você vai falando, você nunca sabe a intenção do árbitro, e daqui a pouco se ele está mal intencionado mesmo, a gente pode ser prejudicado com uma expulsão. Entendi que no primeiro lance ele deu um amarelo para o Ezequiel muito cedo na partida. Tem esse lance do pênalti. Então eu atribuo um erro da arbitragem, não do comportamento dos nossos jogadores, pelo contrário. O Buffalo, quando o jogo seguiu, ele percebeu que o árbitro não ia chamar o VAR e ele caiu, e foi nesse momento aí, como estratégia, ele usou para que o árbitro consultasse o VAR. Infelizmente o árbitro não consultou, porque se tivesse consultado, todo mundo viu que foi pênalti. Gilmar Dalpozo, boa noite, aqui quem está falando é Pedro Alves, repórter do Diário de Pernambuco. E Gilmar Dalpozo, ao longo da semana, a diretoria do esporte deixou claro que estava correndo atrás de um ponta-direita, mas acabou que não conseguiu trazer um jogador para essa função. E eu gostaria de saber o quanto que isso é prejudicial para você, o quanto vai fazer a falta a ausência de um jogador para essa posição. Um abraço. Eu sei o esforço que a diretoria fez para trazer jogadores, e o mercado realmente estava muito difícil, então a gente entendeu que naquele setor nós teríamos que achar outras alternativas, por isso também da escalação e uma adaptação do Juba para aquele lado direito, já que ali tem o Jaderson e o mês que vem volta o Everton, tá? Então nós temos três jogadores naquela posição. Nosso lado esquerdo com o Rai e com o Bill também, eu acredito que a partir do mês que vem vai ter boas opções naquele setor.
O Everton era titular o ano passado e ele com uma boa recuperação, com a qualidade também vai nos ajudar. Um tempo maior de adaptação com o Juba naquele setor, e a ideia é dar continuidade com esse jogador naquele setor lá. Quanto mais ele repetir, ele vai dominar mais o espaço. E tem a recuperação do Jadson também, que era titular, né? Então a gente vai procurar também recuperar esse atleta que tem qualidade e vai nos ajudar. Boa noite, Dalpozo, aqui Lucas de Sena, da TV Globo. Nunca foi fácil jogar contra o Guarani aqui em Campinas. O retrospecto mostra isso, o Sport só tem 2 vitórias na história. Mas hoje, especificamente, o que você acha que ficou faltando para o time sair daqui com essa vitória? E de que forma a torcida que cantou e gritou o tempo todo, muitos vindos do Recife, outros morando aqui em Campinas, mas também lá de Pernambuco, ajudaram vocês a se sentir um pouco mais em casa, um pouco mais quentes na partida dessa noite gelada de Campinas? Obrigado. Em relação ao torcedor, ele está muito presente em todos os jogos do Sport e a gente sentiu esse calor. De fato, a torcida nos incentivou, nos impulsionou e a gente valoriza muito isso, o apoio do torcedor em todos os lugares que o Sport vai atuar. Nós tivemos um desempenho muito equilibrado. Você mesmo está falando aí, historicamente, o Sport tem muita dificuldade para jogar aqui. E acredito que nesse campeonato da Série B, poucas equipes vão conseguir vencer aqui também pela força que o Guarani tem, pela qualidade do seu plantel, pela qualidade do técnico também. Então é uma equipe muito difícil de ser batida. Logicamente que a gente gostaria de conquistar essa vitória, que era importante. Nós tivemos momentos do jogo que a gente podia ter definido. O que ficou muito abaixo hoje foi em relação aos passes, né? O índice de erros foi abaixo em relação aos outros jogos, né? E você errando o passe, tu proporcionou ao adversário ficar com mais posse de bola. Está muito relacionado também com o gramado, que estava muito duro também, mas mesmo assim eu prefiro valorizar esse ponto, porque hoje o Sport ele fecha a rodada no G4, que também é objetivo, e o grande desafio é também cada vez melhorar mais essa questão do passe, de produzir mais. Com a chegada dos reforços também a gente vai conseguir evoluir naquele setor e também na defesa, na criação também o nosso meio campo, melhorando em todos os setores. O Sport vai ficar muito forte, vai ter desempenho e vai conquistar as vitórias na sequência da competição.